esses padrões, essas figuras gráficas de continuação de tendência no início do movimento é o mais lindo de todos. Em primeiro lugar, o que são padrões gráficos? Padrões gráficos são figuras gráficas, são formações gráficas dentro da análise técnica. Existem padrões gráficos de reversão, padrões gráficos de continuação, padrões gráficos bilaterais. E dentre os padrões, ou também conhecido como figura gráfica, as que eu julgo ser mais efetivas são as de continuação. Por quê? Porque elas trabalham na continuação de uma tendência. E quando a gente está a favor da tendência, a parada é mais top, não é? Eu preparei para vocês aqui 5 fundamentos para construir a temática da aula de hoje, né? Como ganhar dinheiro operando padrões de continuação. Eu vou compartilhar com vocês os 2 padrões de continuação que eu penso ser os 2 mais efetivos e os que mais aparecem na análise técnica. Passo número 1 na construção dos 5 fundamentos. Então eu vou explicar cada um no detalhinho, depois a gente vai para o gráfico e vai ver esse passo a passo, esses 5 passos aplicados no gráfico. Passo número 1, turma, o que a gente precisa fazer antes de mais nada para conseguir extrair dinheiro do mercado operando figuras de continuação, padrões gráficos de continuação? Em primeiro lugar, nós precisamos identificar qual que é a tendência e a simetria. O que eu quero dizer com tendência e assimetria? Bom, como eu disse há pouco, né? Os padrões gráficos de continuação, eles são padrões que visam mostrar a continuidade de uma tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Como que a gente faz a leitura de forma clássica de uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes, né? Ó, um fundo mais alto que o anterior, tá? Fundos mais altos que os anteriores e topos mais altos que os anteriores. Tá? Isso aqui é uma tendência de alta, eu tenho um canal de alta aqui. E, em contrapartida, como que a gente faz a leitura de uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes, é o contrário, né? Então tem um topinho mais baixo aqui que o anterior, esse mais baixo que esse, um fundo mais baixo que o outro e um canal de baixa. Então aqui nós temos uma tendência de alta e aqui nós temos uma tendência de baixa. Quando a gente tem uma quebra de estrutura, a gente tem uma inversão de tendência, que é o quê? Quando o mercado faz isso aqui, ó, ele deixa um fundo mais alto que o anterior. Então ele faz uma quebra de estrutura de baixa para alta e o oposto também acontece de alta para baixa. Agora, o que é esse lance de assimetria, Guilherme? Assimetria, vamos fazer o seguinte, ponto de entrada aqui, ponto de stop aqui. O que acontece entre entrada e stop é o que eu estou disposto a perder. Risco comprado. Joia? Eu comprei este risco antes de entrar no trade. Tudo que acontece dessa linha aqui para cima é o que eu vou buscar de lucro. Então, em contrapartida, é isso aqui, ó. O que acontece nessa zona de cima é o que eu vou faturar, é o que eu vou ganhar caso o preço vá a meu favor. Se eu tenho aqui, por exemplo, entre o meu ponto de entrada e o stop, uma diferença de 10 pontos e o preço vai a meu favor os mesmos 10 pips ou 10 pontos, eu tenho uma assimetria de 1 para 1. O mínimo de assimetria que você tem que buscar é pelo menos, cara, 1 para 1. Agora, se o preço anda 20 pips, 20 pontos do ponto de entrada para cima e você está arriscando 10 pips, 10 pontos, a assimetria fica positiva. Por quê? Porque nesse caso a gente tem o quê? 2 para 1 acontecendo. Ou seja, eu estou ganhando 2 vezes mais do que eu estou disposto a perder. Então, a partir desse momento, eu tenho a simetria positiva. Por que eu estou contando toda essa história para vocês aqui? Porque você precisa buscar trades que te dê a oportunidade de ter uma simetria positiva. Vamos lá, passo número 1 já foi, né? Fundamento número 1. Vamos para o fundamento número 2. Localização do preço. Um gráfico que eu julgo ser um gráfico muito legal para fazer uma análise de contexto para day trade é o gráfico de 15 minutos. Nesse gráfico, nós vamos identificar 3 pontos. Nós vamos chamar ponto número 1 de início, ponto número 2 de meio e ponto número 3 de fim. Como que eu faço para identificar o início, meio e fim? Eu vou pegar o movimento do preço em M15 e vou marcar a máxima, a mínima e os 50% desse movimento com base no movimento do dia anterior. Aí eu vou ter a referência de início, meio e fim. Se eu tenho uma tendência de baixa estabelecida, o início do movimento, ele, na maioria das vezes, vai acontecer aqui, ó,
na máxima. Por quê? Porque a tendência é de baixa. O fim do movimento vai ser na mínima. Para pensar no seguinte, cara, se eu tenho uma oportunidade de venda acontecendo em um padrão gráfico de continuação na máxima do dia anterior e a tendência predominante é a de baixa, cara, é um baita de um trade. Por quê? Porque eu tenho espaço para o preço buscar o meio e o fim do movimento do dia anterior. Ou seja, eu tenho condição de ter uma assimetria positiva, uma relação risco-retorno positiva, complementando o que eu disse no passo número 2. Agora, se eu tenho uma oportunidade numa figura gráfica, num padrão gráfico de continuação de venda acontecendo perto do fim de um movimento, alerta vermelho. Para que eu vou entrar no final de um movimento? Para que eu vou entrar contra um suporte? Aperta no likeão aí, porque eu acredito que esses 2 pontos já deu uma expansão de consciência aí, já ajudou, não ajudou? Então rasga o likeão. É um jeito de você falar para o YouTube que o conteúdo é massa e ele entrega para mais pessoas. Massa! Então, nós vimos o lance da localização. Você tem que identificar qual é o início, qual é o meio, qual é o fim, com base no movimento de M15, traçando a máxima, a mínima e os 50%. Vamos para o fundamento número 3. Buscar o gatilho de entrada. A proposta da aula de hoje é mostrar para você como que você faz para ganhar dinheiro operando padrões de continuação. A bandeira, ela acontece quando nós temos a seguinte formação. O preço está fazendo topos e fundos descendentes, não tá? A bandeira acontece aqui, ó. Essa é a flâmula da bandeira ali, né? E aqui é o mastro. E aí nós temos a continuidade da tendência. Então, enquanto nós tivermos a estrutura de baixa estabelecida, topos e fundos descendentes, nós temos bandeiras de baixa acontecendo, independentemente do time frame, do tempo gráfico. Agora, quando eu tenho uma quebra de estrutura, normalmente eu tenho um padrão gráfico de reversão acontecendo, por exemplo, um Okoi, ombro, cabeça, ombro invertido, mas isso não é assunto para a aula de hoje, mas só para a gente trazer o conceito aqui. E aí eu tenho uma quebra de estrutura, onde eu vou ter, a partir desse momento, bandeiras de alta acontecendo dentro de uma tendência de alta. E o retângulo acontece dentro dessas estruturas de movimento de amplitude, onde nós temos a seguinte formação de preço. O preço veio numa tendência de baixa, de repente ele lateraliza e rompe. Esse é o retângulo de baixa. E o oposto também acontece. O preço vem numa tendência de alta, de repente ele lateraliza e rompe para cima. Esse cara aqui é o retângulo de alta. Então vamos para o fundamento número 4. Gestão de risco, cara, é uma premissa assim mais do que fundamental para você fazer o seu negócio crescer no médio e longo prazo. Se você não tiver gestão de risco, o seu negócio de trading não vai acontecer. Gestão de risco nada mais é do que você diminuir suas perdas e maximizar seus lucros. Ou seja, é você ganhar mais do que perder. Existe uma ferramenta na X-Station 5 da XTB, que é uma ferramenta que facilita a vida de maneira absurda do trader. Porque antes de entrar no trade, você tem a possibilidade de já colocar uma linha horizontal no teu ponto de entrada, vamos chamar de PE, uma segunda linha horizontal no teu ponto de stop, vamos chamar de PS, e uma terceira linha horizontal no teu ponto de alvo, vamos chamar de PA. E aí, quando você faz isso, abre a boleta de negociação e você define em valor monetário qual vai ser o seu ponto de stop. Ou seja, antes de entrar no trade, você já toma a decisão de quanto você aceita perder. Você já compra o risco antes. Você vai entrar com muito menos ação do medo que paralisa, menos ansioso, menos eufórico, com menos ganância. Ter um maior controle das suas emoções nesse sentido. Vamos para o fundamento agora, número 4, velho. Número 4 não, agora é o 5 já, né? Errou! Gestão do trade. É aqui que você vai buscar fazer uma gestão do seu trade depois que você entra nele para aumentar a assimetria do seu trade. Ou seja, se ela já é positiva no momento da entrada, você faz com que ela fique ainda mais positiva, dependendo do contexto que o ativo, que o gráfico te der. Eu vou te mostrar como que você faz para espremer preço. Você tem o teu ponto de entrada
você tem o teu stop inicial e você tem o alvo final. Quando você entra no trade e ele começa a ir a teu favor, em algum momento aqui você pega o teu stop e traz ele para o positivo. Esse espaço de movimento você garante como lucro. E aí você vai fazendo isso até que ou o preço pega o seu alvo final ou o preço volta e te tira o stop gain. E vamos ver no gráfico essa parada. Tô aqui, turma, no Nasdaq, na plataforma da Xstation 5, da XTB, ó, US 100, gráfico de 15 minutos. Eu até marquei aqui dois padrões que aconteceram nesse movimento mais recente. Nós temos aqui um retângulo de baixa e uma bandeira de baixa. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, lá para o fundamento número 1. Cara, qual que é a tendência aqui? Se a gente observar o movimento do dia anterior, estão vendo essas duas linhas aqui, ó? Essa linha aqui, vertical, e essa outra linha vertical, essas linhas são separadores de períodos, tá? Que mostra o início do dia, o fechamento do dia e, consequentemente, o início de um novo dia. Ah, Guilherme, eu não tenho essa linha traçada no meu gráfico. Como que eu faço para traçar? Botão direito do mouse, personalizar a vista do gráfico, separador de períodos acionado, aplicar. Com base no movimento do dia anterior, quais são as 3 regiões que eu preciso traçar para identificar a localização? A gente já foi agora para o fundamento número 2. Ó, máximo do dia anterior, eu vou colocar esse cara aqui na cor branca, para diferenciar, máxima, mínima. E os 50%? Como que eu faço para saber os 50%? Você vem aqui do lado esquerdo, em Fibonacci Retracement, né, que é retração de Fibonacci, você traça uma fibo aqui do movimento do dia anterior, entre a máxima e a mínima. E aí você vai ter a linha dos 50% e coloca uma linha horizontal nos 50%. Na metade do movimento entre a máxima e a mínima. Nesse caso, turma, lembra que eu falei daquele conceito de você identificar se o início está na máxima ou está na mínima? Nesse caso aqui, a gente teve o rompimento de um retângulo de baixa na mínima do dia anterior. Ou seja, o início da continuidade do movimento de baixa aconteceu na mínima do dia anterior. Em M5, olha que interessante. O preço, antes, ele estava fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? Ó, pá, pá, pá. De repente, ele lateralizou, falhou em fazer novo topo e começou o quê? Teve a quebra de estrutura. Ele rompeu essa região aqui e fez topos e fundos descendentes. Olha que legal. Essa aqui é a bandeira que a gente viu em M15. Vamos lá para M15. Vamos voltar para cá. Em M15, o preço fez essa retração e, de repente, ele rompe a LTA inferior, a base, né, da flâmula da bandeira. Ele rompe com um candle de força vendedora. Qual que é a projeção de alvo que eu busco inicialmente para esse trade? Lembra que eu falei que tem que ser no mínimo 1 para 1 e mesmo assim você analisar o contexto para ver se vale a pena ou não você entrar nesse trade? Vamos ver se daria uma relação de 1 para 1 nesse trade aqui, ó. A entrada seria então no rompimento da mínima do candle que rompeu, ou seja, que fechou abaixo da base da bandeira de baixa. E o stop aonde aqui? Cara, o stop nessa região aqui, ó, no candle, no último candle antes desse movimento aqui, do movimento que originou o rompimento. Esse espaço aqui é o espaço entre o meu ponto de entrada e o meu stop. Eu tenho que ter esse espaço até o preço chegar numa zona de suporte. Olha só, eu tenho basicamente um 1 para 1 aqui, ou muito perto disso. Vamos supor que eu entrei no trade, no 1 para 1 aqui, eu faço pelo menos uma gestão. O que é gestão? Quando o preço chega no 1 para 1, eu posso pegar o meu stop, que estaria aqui inicialmente, e trago ele para o positivo. Nesse momento aqui, turma, eu não tenho mais risco nessa operação. O pior risco, o pior que pode acontecer é o preço voltar e me tirar aqui no 0 a 0 ou no levemente positivo. Só que eu posso tomar uma outra decisão. Vamos supor que eu entrei aqui com um lote de 1.0. Quando ele chegou no 1 para 1, eu posso escolher sair com 50% dele, ou seja, eu saio com 0.50, coloco esse cara no bolso e deixo outros 0.50 rolando, que teria me tirado aqui nesse ponto. E olha que legal. Deixa eu tirar essa rabisqueira toda. O que aconteceu depois? Vamos supor que você tenha feito isso, ou saiu com metade do lote, ou saiu no 0 a 0, enfim, você fez a gestão no 1 para 1. Aí ele não conseguiu evoluir, massa, só que ele veio testar os 50% do movimento do dia de ontem e entrou volume vendedor. Ele falhou em continuar subindo, ou seja, ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior ainda. Continuou na tendência de baixa, na estrutura de baixa. E aí ele caiu e começou a fazer o quê? De praxe, né? Normal, né? Aqui é final de dia e início de um novo dia.
lateralizou, ó, ficou lateralzão. Ele foi aumentar a cadência de movimento pouco depois da abertura de Londres. Foi nem na abertura de Londres, foi na abertura do mercado americano mesmo, que ele pegou tração. E aí, de repente, ele rompe com bastante força vendedora, cara. Essa acumulação que é o nosso retângulo de baixa, ou seja, confirmando a continuidade do movimento de baixa. Nesse momento, eu posso escolher entrar, por exemplo, no rompimento da mínima do candle que rompeu, ou eu poderia colocar aqui, ó, uma pendente na mínima desse candle. Por quê? Porque esse candle já trabalhou abaixo aqui, né, dessa estrutura de consolidação. Um pouco perigoso porque a gente tem a mínima do dia anterior para ser superada. O ponto ideal mesmo é no rompimento desse candle que rompeu com vontade, né, o rompimento da mínima desse candle que rompeu com vontade. Legal. Entre o vendido aqui, stop aonde aqui, velho? A gente coloca normalmente o stop na parte superior do retângulo. Só que tá vendo que esse candle aqui é um candle muito desproporcional em tamanho comparado aos outros candles? Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente coloca o stop na máxima desse candle desproporcional. Se eu escolho entrar aqui nesse trade, no rompimento aqui, eu coloco o meu stop aqui. No 1 para 1, ou seja, na distância entre o ponto de entrada e o stop para baixo, eu vou tomar a decisão de fazer o que eu fiz aqui atrás. Ah, Guilherme, ele continuou evoluindo e fez um 2 para 1. Legal. Aí eu pego o meu stop, que já estaria aqui, por exemplo, no 0 a 0, eu trago no 1 para 1. E dessa forma, a gente já está indo lá para o fundamento, né? Número 5, mas daqui a pouco eu vou mostrar na prática aqui a gestão de risco com aquela ferramenta que eu disse que eu acho top na plataforma da XStation 5. E olha só, se não tivesse feito isso, olha o que aconteceu no dia de hoje. O mercado pegou esse movimento aqui de cadência, bonitão, boneco, legal, e de repente, o que ele faz, velho? Ele volta com força. Então, se você não tivesse, por exemplo, protegido o seu trade aqui, cara, você não teria protegido esse seu movimento aqui. Você teria voltado com ele na cara, velho. E o sentimento aqui é de frustração total. Você ficou aqui esperando um tempão, né, para o trade evoluir. Tava positivo, tava massa e de repente zoou o barraco. Só que olha só, eu tô mostrando tudo isso acontecendo aqui em M15, mas a ideia é você antecipar os seus trades operando onde? Operando em M5, em M1. Olha só o rompimento do retângulo de baixa que a gente demarcou lá em M15, em M5. Eu consigo baratear o meu stop, inclusive, ó. Entrada aqui, stop aqui. E olha que legal, aqui ele deu 1 para 1. Aqui ele deu 2 para 1, aqui ele deu quase 3 para 1, ou deu 3 para 1. Ó, na gestão, você teria saído aqui, por exemplo, neste candle aqui, começou a entrar o volume comprador, tá? Confirmado pelo candle seguinte. Olha que interessante aqui, turma. Ó, em M5, o que nós vimos lá em M15, rompimento, entrada aqui, stop onde? Stop aqui. Aqui ele fez 1 para 1. Guilherme, eu posso colocar o meu stop na máxima do candle? Pode. Duas situações. Se você optar por fazer isso, você muito provavelmente vai tomar mais invertida. Porém, você vai entrar na premissa de uma das estratégias que eu ensino na escola e que, cara, a galera curte demais. Eu particularmente sou fãzaço dela, que é a 4PX, que a premissa dela é erra rápido, erra barato e quando acerta, acerta caro. Só que você tem que, primeiro, dominar a estratégia. Segundo, confiar na estratégia a partir do momento que você domina, automaticamente você confia. E terceiro, você tem que ter resiliência, cara. Por quê? Porque é normal, às vezes, você tomar 1, 2, 3, 4, 5 stops baratos e quando o preço pega cadência, pega movimento, você paga essa sequência de stops e fica com muito lucro. Show de bola. Massa, turma. Então, ó, tá top, entendido aqui, mas vamos ver um exemplo também desse cara aqui no S&P 500, tá? Aqui no S&P eu também demarquei algumas situações aqui. Olha que massa. Aqui é o contrário, né? Aqui nós temos uma bandeira de alta e um retângulo de alta. Então nós vimos bandeira de baixa, retângulo de baixa no Nasdaq, e eu peguei esses exemplos aqui no S&P 500, no S500. Nós temos aqui o preço fazendo topos e fundos descendentes, não temos? Quando acontece esses padrões, essas figuras gráficas de continuação de tendência no início do movimento, é o mais lindo de todos. Como que eu sei qual é o início de um movimento? Quando eu tenho uma quebra de estrutura. Aqui o preço estava fazendo topos e fundos descendentes. De repente, ele fez esse movimento de alta, ele fez uma retração, ou seja, ele falhou em fazer um novo fundo. Ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior. E aí, velho, o que aconteceu? Nós tivemos a confirmação da bandeira de alta. O rompimento aqui, né, da estrutura da bandeira para cima com candle de bastante força compradora.
Olha que massa, deixa eu aumentar o zoomzão aqui, ó, para ficar ainda mais claro. Olha que top. Movimento de alta, retração, formação da bandeira, pum, rompimento e confirmação da bandeira de alta. Guilherme, como que eu faço para posicionar um trade aqui nesse caso? Entrada no rompimento da máxima do candle gatilho, stop loss aqui e a gestão naquela sistemática que eu acabei de falar. O que você pode fazer inicialmente com essa ferramenta que eu vou mostrar para você agora? Sempre coloca o seu stop, o seu alvo, né, num alvo que eu chamo de alvo Vral. Que é aquele alvo, cara, que se bater é um Vral lindo, puta, sabe? É o pico do Everest, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque a ideia é você fazer a gestão do trade. E aí o trade pode buscar um alvo Vral ou no pior cenário ele busca ali a correção conforme você for espremendo o preço. A ferramenta que eu tanto falei é essa aqui, cara. Colocar ordem pendente a partir do gráfico com SLTP. Olha que massa. Se você vier para cá, clicar em cima dela, a primeira linha, lembra que eu disse quando eu estava lá no tablet? A primeira linha é o ponto de entrada, o ponto que você quer entrar. Então fechou esse candle aqui, por exemplo. Cara, eu coloco a linha no ponto que eu quero entrar. A segunda linha é o ponto de stop, onde que eu quero stopar. Aqui. E o meu alvo, coloco lá em cima, nas galáxias lá. É um alvo Vralzão, né? E eu posso usar a referência do passado, obviamente, também. Eu vou colocar num 2 para 1 aqui, ó. Se aqui eu tô arriscando 23, então eu tenho que colocar num 46, ó. Aqui nessa regiãozinha. Aí abre a boleta de negociação, lembra que eu falei da boleta? Olha que massa. Se você coloca o volume aqui, ele vai mostrar pra gente, desse lado, o quanto que a gente vai perder em valor monetário, em dólar, né? Aqui, né? Que a conta é em dólar. 23,30. Pra ganhar quanto? No 2 para 1. 48,10, ou seja, se bater o meu alvo final, eu ganho 2 vezes mais do que eu tô perdendo. Ah, comprei esse stop aqui, beleza. Você vai aqui e aperta no botão que tiver habilitado para você apertar, que vai montar a sua ordem, sabendo que o pior cenário é você perder isso e você compra esse risco antes. E o melhor cenário é você buscar o seu alvo final que você colocou aqui ou em algum ponto de gestão. Show! Mercado rompeu, evoluiu. Chegou no 1 para 1, acionou o trade. Stop tá aqui. Chegou no 1 para 1, massa, eu pego o meu stop e trago para cá. Evoluiu, chegou no 2 para 1, eu pego o meu stop e trago para cá. Lateralizou, aqui me tirou no stop gain. Show de bola. Só que o que a gente está tendo aqui, ó, no final do dia, no começo do outro dia? A formação de um retângulo. Caraca, eu tive a oportunidade de entrar de novo. Nesse caso aqui, este candle, este único candle, já nos deu um gatilho, porque para pensar no seguinte, um único candle engoliu todo esse movimento anterior aqui, ó. Cara, entrada na máxima dele e stop abaixo. 1 para 1, Guilherme. Pô, break even. 2 para 1, Guilherme. Para cá. E ele foi embora, cara. Foi embora para a lua. Você vai espremendo o preço até que ele te tira. E olha que massa aqui de novo, ó, mais um exemplo no início de um movimento. Quebra de estrutura. Mercado fez movimento de baixa, subiu. Opa, deixou um fundo mais alto que o anterior. Ignição, retraiu. Fundo mais alto que o anterior. Pá, rompimento. Entrada aqui, stop aqui. 1 para 1, legal, stop gain. 2 para 1, stop para cá. 3 para 1, stop para cá. 4 para 1, stop para cá. 5 para 1, stop para cá. Putz, me tirou aqui. Cara, numa dessa aqui, a entrada aconteceu aqui. Você pegou 4 para 1 aqui, né, na gestão. Se você arriscou entre o ponto de entrada para o stop, por exemplo, 100 doleta, você ganhou aqui 400 doleta na gestão. Você comprou um risco de 100 e levou 400. Fazendo a gestão, operando a favor da tendência. Entenderam o conceito da aula de hoje? Cara, você quer acelerar o seu processo? Vem operar ao vivo com a gente dentro da Escola Trader que Multiplica, na sala de negociação ao vivo. Aperta no link aí, garante a sua vaga. Eu tenho certeza que isso vai te dar 10 vezes mais velocidade para que você consiga chegar no seu objetivo, seja ele viver de trading ou ter uma fonte de renda extra recorrente. Aperta, cai para dentro, forte abraço, tamo juntão e... bravo!